Até onde um casamento cristão exige sacrifício, a regra sempre foi clara: lutar pela união, permanecer, resistir às dificuldades, buscar reconciliação. Mas, e quando essa permanência ameaça destruir tudo que você valoriza mais profundamente? Sua fé, sua vida, sua capacidade de servir a Deus? Ellen White escreveu uma carta tão direta, tão radical, que mudou completamente a percepção do que significa fidelidade conjugal. Ela instruiu um homem, chamado irmão D, a abandonar imediatamente sua esposa, porque ela não era apenas difícil ou egoísta, mas estava, segundo Ellen White, controlada por forças demoníacas, um verdadeiro anjo mau que minava tudo ao redor dela. Não estamos falando de adultério ou de meras brigas de casal. Trata-se de um cenário extremo, onde a sobrevivência espiritual e moral de alguém estava em jogo. Ellen deixa claro desde o início: o problema não é a mulher como pessoa, mas a forma como o comportamento dela se tornou instrumento de destruição espiritual. Ela afirma com palavras fortes: ela é um agente de Satanás. Ele não está lidando com uma mulher, e sim com um atrevido espírito satânico. Essas palavras chocam à primeira vista, mas refletem a gravidade da situação. A esposa não apenas desrespeitava o casamento, mas abria espaço para um domínio maligno que ameaçava o caráter, a mente e a fé do marido. A descrição de White mostra uma mulher forte, autoritária, insubmissa, incontrolável, cuja conduta já ultrapassava os limites do comportamento humano normal, transformando a convivência em um campo minado espiritual. O perigo é ainda mais profundo. Ellen White alerta que o irmão D tinha uma obra específica a realizar para Deus, uma missão que dependia da sua integridade, estabilidade e força espiritual. A esposa, ao agir sob influência de Satanás, torna-se uma desoladora saraiva, derrubando todas as barreiras que protegeriam a mente e o coração do marido. White explica que, se ele permanecesse submetido a essa influência, seria inevitável que sua vontade fosse rebaixada ao nível baixo da esposa, resultando em perda de sua varonilidade, diminuição de sua força moral e eventual espiritual ruína. O risco não era apenas pessoal. Poderia levar à apostasia, comprometer sua missão e até impactar negativamente outras vidas ao redor dele, incluindo filhos e membros da igreja. Por isso, Ellen White é direta e enfática: a separação, embora dolorosa, é a única saída. A melhor coisa que o irmão tem a fazer é levá-la para a casa materna. Essa decisão não representa egoísmo ou falta de fé. É um ato de sobrevivência espiritual e proteção divina. Permitir que o relacionamento continuasse seria permitir que o mal continuasse seu trabalho de destruição. Permanecer ao lado de alguém que age como instrumento de Satanás não traz benefício algum. Ao contrário, rouba energia, prejudica talentos, enfraquece o corpo e a alma, e interrompe a capacidade de servir a Deus com eficácia. Ellen enfatiza a importância de priorizar a relação com Deus acima de qualquer vínculo humano. A vida, a integridade espiritual e a missão do irmão D são mais importantes do que manter uma união que se tornou um laço de destruição. O casamento ainda existe, os votos não são quebrados, mas o vínculo físico e emocional precisa ser temporariamente interrompido para preservar a fé, a liberdade e a capacidade de servir. O marido não deve se tornar refém do comportamento destrutivo da esposa. Ele deve manter sua identidade, sua força moral e seu compromisso com Deus. Outro ponto importante é o efeito devastador sobre a identidade do marido. Ellen alerta que ele estava perdendo sua varonilidade, sendo moldado pelos caprichos e controle da esposa. A carta deixa claro que o casamento, tal como estava, se tornava um verdadeiro buraco negro, consumindo energia mental, emocional e espiritual. A separação não é apenas recomendada, é uma necessidade estratégica para proteger sua integridade, consequentemente, sua capacidade de servir a Deus. Essa carta é um alerta sobre o perigo de confundir sacrifício com martírio. Ellen White deixa claro que o sacrifício não significa permitir que forças destrutivas destruam sua alma ou sua missão. A esposa, ao insistir em controlar e subverter a vida do marido, não está apenas desrespeitando o casamento, mas oferecendo seu comportamento como canal para que Satanás atue. A única forma de interromper esse ciclo é romper temporariamente a convivência, preservando o chamado, a fé e a vida espiritual do irmão D. Em resumo, Ellen White redefine os limites do sacrifício no casamento cristão. Permanecer junto nem sempre é sinônimo de fidelidade. Às vezes, a verdadeira fidelidade exige coragem para se afastar, proteger a si mesmo e seu chamado, mesmo que isso implique dor e perda temporária. O conselho é radical, mas a lógica espiritual é clara. Não sacrifique sua vida e seu serviço a Deus para manter uma união que se tornou destrutiva.
E agora, a pergunta que fica: como agir quando enfrentamos manipulação, vícios ou abuso, sem ter uma profetisa escrevendo uma carta pessoal? Veremos o custo radical da separação, como lidar com ameaças, pânico e o peso dos votos matrimoniais, sempre mantendo a prioridade de proteger a vida, a fé e o chamado de Deus. Ao orientar o irmão D a se separar, Ellen White aborda questões que muitos cristãos enfrentam em silêncio: o medo diante das ameaças de um cônjuge e a confusão sobre a prioridade dos votos matrimoniais. Ela deixa claro que a liberdade em Cristo deve estar acima de qualquer vínculo humano que destrua a alma. A carta evidencia que, em situações extremas, permanecer em um casamento destrutivo não é um ato de devoção ou amor, mas uma exposição ao domínio de forças que visam corroer a fé, a integridade moral e o serviço a Deus. Ellen White usa palavras intensas para transmitir a urgência da situação, mostrando que não se tratava de desentendimentos comuns ou conflitos de personalidade, mas de um perigo espiritual real. Um dos obstáculos mais críticos que ela aborda é o medo do suicídio da esposa. A carta revela que a esposa recorria à ameaça de tirar a própria vida como uma forma de manipulação, tentando manter o marido sob seu controle. Ellen White é categórica: embora ameace suicidar-se, não atenda às suas ímpias exigências. Ela acrescenta ainda que, mesmo que a ameaça se concretize, seria melhor contemplar a morte do que permitir que a esposa destruísse não apenas sua própria alma, mas também a do esposo e de outros ao redor. Essa declaração, à primeira vista chocante, reflete a gravidade espiritual e moral da situação. Para Ellen White, a vida e a missão do irmão D não poderiam se tornar reféns de manipulação demoníaca. Permanecer submetido a essa pressão seria ceder ao inimigo e comprometer não apenas o bem-estar pessoal, mas o cumprimento de uma obra divina. A radicalidade do conselho de White é, na verdade, profundamente ética e espiritual. Ela não ignora o sofrimento da esposa, mas estabelece uma hierarquia de prioridades. A segurança espiritual, a identidade moral e a fidelidade ao chamado de Deus vêm antes do medo, da chantagem emocional ou da pressão psicológica. O sacrifício humano tem limites, e quando ultrapassados, deixa de ser santificação e torna-se autoaniquilação espiritual. Permanecer em um casamento que consome a alma não é um ato de amor ou devoção, é uma forma de autopunição que compromete a capacidade de servir a Deus de maneira plena. Ellen White deixa claro que o limite do sacrifício foi ultrapassado, e que a preservação da vida, da mente e do serviço a Deus deve prevalecer. Outro ponto crucial da carta é a prioridade dos votos divinos sobre os matrimoniais. O casamento é, de fato, uma instituição sagrada, mas Ellen White ressalta que ele não deve se sobrepor ao compromisso com Deus. Ela afirma que o marido tem votos com o Senhor: amá-lo de todo o coração, com afeições não divididas. Quando a esposa exige que ele sacrifique seus privilégios espirituais, como oração, serviço e devoção, ela está quebrando o propósito original do casamento. Ellen White utiliza uma linguagem precisa e direta: o esposo não deve mesclar a identidade dele com a sua. Esse ensinamento reforça que, em situações de abuso ou manipulação espiritual, a interrupção temporária da convivência é não apenas justificada, mas necessária para preservar a integridade dos votos com Deus. O casamento, nesses casos, perde a função de proteção e harmonia, tornando-se um campo de batalha que ameaça destruir a vida espiritual do cônjuge fiel. A defesa da varonilidade, da razão e da identidade do irmão D é outro ponto central da carta. Ellen White descreve que ele estava perdendo sua varonilidade e temendo por sua própria sanidade. A esposa, dominada por forças malignas, havia se tornado um instrumento de tortura espiritual e emocional. A carta deixa explícito que ele não está sob obrigação de manter alguém ao seu lado que apenas tortura sua alma. Este é o núcleo da autorização para a separação. Sofrimento e manipulação não são requisitos para a santificação. Pelo contrário, Deus permite e até recomenda a separação quando a convivência se torna destrutiva, protegendo a vida, a mente e a capacidade de servir. Permanecer sob esse tipo de influência não é fidelidade, é escravidão espiritual. Ellen White também esclarece que a separação não é uma permissão para fugir de desafios matrimoniais triviais. Ela só é indicada quando a ameaça é real, persistente e demonstra que o cônjuge está completamente submisso a forças destrutivas. A comparação que ela faz com pessoas possuídas por espíritos malignos nos evangelhos deixa evidente a gravidade da situação. Não se trata de conflitos pessoais, mas de uma influência espiritual profunda que ameaça corroer a alma do irmão D. A manipulação não é apenas psicológica, é espiritual. A única forma de preservar a integridade da vida, da fé e do serviço divino é permitir que ele se afaste temporariamente, mantendo os votos matrimoniais intactos perante Deus, mas rompendo a convivência que põe em risco sua vida espiritual. Outro ponto de grande relevância é a perspectiva sobre a morte e o controle.
Ellen White desafia o medo que poderia paralisar o irmão D. Mesmo que a esposa cumpra a ameaça de suicídio, ele não deve ceder. Esse ensinamento é universal e relevante para qualquer relacionamento abusivo. A manipulação emocional é uma arma poderosa, mas ceder a ela significa entregar sua vida, sua missão e sua integridade a forças que não têm compromisso com a sua salvação ou crescimento espiritual. A carta mostra que a liberdade em Cristo não deve ser comprometida por chantagem, medo ou pressão emocional. Além disso, também enfatiza a importância de manter o foco no chamado de Deus. O irmão D tinha uma missão divina e permitir que o casamento destrutivo destruísse sua capacidade de cumprir esse chamado seria um desperdício de talentos, oportunidades e influência espiritual. A separação, nesse contexto, não é abandono do casamento, mas uma ação estratégica de proteção. Ela preserva a vida, a fé, o serviço e ainda deixa aberta a possibilidade de restauração da esposa, caso haja arrependimento e mudança genuína. A estratégia de Ellen White é clara. Proteger o cônjuge fiel não é um ato de egoísmo, mas de sabedoria divina, garantindo que ele continue cumprindo sua obra sem ser corrompido ou destruído. Em síntese, vimos que o conselho de Ellen White vai muito além de simplesmente saia de casa. Ela ensina que a separação é uma medida de proteção moral, espiritual e emocional. Ela respeita os votos matrimoniais, mas coloca a fidelidade a Deus e a preservação da vida, da varonilidade e do chamado acima de qualquer vínculo humano. Permanecer em um casamento destrutivo, sob ameaça, manipulação ou abuso, não é sacrifício, é risco de perda de identidade, fé e serviço. A separação temporária é, portanto, um ato de coragem, fidelidade e estratégia divina, aplicado quando o limite do sacrifício humano foi ultrapassado. Esse ensinamento é universal. Em qualquer situação de manipulação, abuso ou vício destrutivo, proteger a vida, a mente e o chamado espiritual é prioritário. A separação, nesse caso, não representa falha moral ou abandono, mas sabedoria prática, preservação de talentos e um passo estratégico para manter a integridade e cumprir o propósito divino. Ellen White oferece uma visão clara de que a fidelidade a Deus e à própria alma deve prevalecer acima de qualquer vínculo humano que ameace destruí-los. O irmão D não é incentivado a fugir, ele é instruído a proteger o que é essencial, colocando seu serviço a Deus e sua vida em primeiro lugar, sabendo que a graça divina sustenta e fortalece na ação de se afastar temporariamente, mantendo intactos os votos matrimoniais aos olhos de Deus. Para aplicar o conselho radical de Ellen White hoje, é essencial transformar a orientação em passos concretos e práticos, que protejam a vida, a fé e o chamado, sem comprometer os votos matrimoniais. Dica 1. Identifique sinais claros de manipulação e destruição do caráter. O primeiro passo é reconhecer que não se trata de simples brigas ou conflitos normais de casamento. É preciso avaliar se o cônjuge está tentando impedir o cumprimento do seu chamado, destruir sua autonomia ou sua integridade espiritual e emocional. Se a presença do parceiro se tornou uma barreira constante ao crescimento, à oração, ao serviço ou à saúde mental, isso indica que a separação temporária pode ser necessária. Essa análise deve ser feita de forma realista e objetiva, sem deixar o medo ou a culpa decidir por você. Dica 2. Planeje a separação como uma ação estratégica e documentada. Não se trata de uma fuga impulsiva, mas de um plano consciente de proteção. Ellen White sugeriu levar a esposa para a casa materna. Hoje, isso significa envolver familiares confiáveis ou líderes da igreja para garantir suporte e proteção. Documente comportamentos abusivos ou manipulativos, sem acusações inflamadas, apenas registrando fatos e padrões. Use testemunhas, se necessário, e deixe claro que a medida é para proteger vidas e manter a fidelidade ao chamado, não para buscar outro relacionamento. Dica 3. Garanta segurança imediata e física. Quando há risco direto, como violência física ou ameaças de suicídio, é fundamental ter um plano de segurança pronto. Tenha uma mala com documentos, dinheiro, medicamentos e itens essenciais, além de um local seguro para onde ir, casa de familiares, amigos de confiança ou instituições de apoio. O objetivo é retirar-se do perigo sem criar mais tensão, priorizando a integridade física e emocional de todos os envolvidos, especialmente filhos. Dica 4. Estabeleça limites claros de comunicação. Durante a separação, é essencial manter limites firmes e consistentes. Isso inclui decidir sobre a forma e a frequência de contato com o cônjuge e estabelecer regras que protejam a sua paz e o bem-estar. Mensagens ou conversas devem ser objetivas e respeitosas, evitando discussões que reabram feridas ou permitam manipulação emocional. O foco é preservar a saúde mental e o espaço para reflexão e cura. Dica 5. Use o período de separação para fortalecimento pessoal e espiritual.
A separação temporária deve ser vista como um tempo de recuperação e fortalecimento, e não como o fim da esperança. Invista em autocuidado, aconselhamento terapêutico, estudo bíblico e oração, além de práticas que fortaleçam sua resiliência emocional e espiritual. Esse tempo permite que você recupere sua identidade, varonilidade ou autonomia, garantindo que, caso haja arrependimento do cônjuge, você possa interagir com equilíbrio e sabedoria. Dica 6. Proteja os filhos com regras claras e ambiente seguro. Quando há crianças envolvidas, o foco deve ser proteger sua saúde emocional e moral. Crie limites para exposição a comportamentos abusivos e forneça um ambiente seguro, com rotina estável, amor e segurança. Explique a situação de forma adequada à idade, transmitindo que a separação é uma medida de proteção e cuidado, não o abandono do outro progenitor. A prioridade é preservar a formação de caráter e a segurança emocional das crianças. Dica 7. Evite ceder a chantagens emocionais. Um dos maiores desafios em casamentos abusivos é lidar com a manipulação por medo ou culpa, como ameaças de suicídio. Ellen White deixa claro que ceder não é a solução. A vida, a fé e a integridade emocional não podem ser reféns de chantagem. Estabeleça estratégias para manter a calma diante dessas ameaças, buscando apoio profissional e espiritual. E lembre-se de que aceitar a separação é um ato de coragem e proteção, não de egoísmo. Dica 8. Mantenha contato com uma rede de suporte. A igreja, familiares e amigos de confiança devem ser aliados no processo. A rede de suporte ajuda a lidar com os desafios práticos e emocionais, como transporte, cuidado infantil ou orientação espiritual. O objetivo é que o indivíduo não se sinta isolado ou julgado, mas fortalecido e amparado, sabendo que a decisão é válida e apoiada por princípios de fé e proteção. Dica 9. Foque na restauração, não na vingança. A separação não é para punir, mas para preservar vidas e permitir que todos os envolvidos reflitam sobre suas ações. Use o tempo para fortalecer seu caráter, sua fé e seu chamado, mantendo uma postura de esperança e oração pela mudança do cônjuge. O objetivo é preparar terreno para a reconciliação futura, caso haja arrependimento, ou simplesmente preservar a própria integridade se a mudança não ocorrer. Dica 10. Reafirme seu compromisso com Deus. Acima de tudo, a separação deve fortalecer a relação com Deus e o chamado que Ele confiou. Utilize esse período para se dedicar a missões, estudos bíblicos e serviço ao próximo, garantindo que a prioridade seja sempre fé, vocação e propósito divino. Lembre-se das palavras de Ellen White: proteger a própria alma e missão não é abandono, mas fidelidade. Essas estratégias mostram que a separação, quando feita com cuidado e consciência, é um ato de coragem, prudência e fidelidade espiritual. Ela preserva a integridade emocional, física e moral, permitindo que o cônjuge fiel continue a servir a Deus e a proteger sua família sem comprometer sua fé. Aplicar o conselho de Ellen White hoje exige planejamento, apoio e discernimento, mas garante que a liberdade em Cristo prevaleça sobre qualquer vínculo humano destrutivo.